Olá, eu sou o Nuno Viegas. Este é o terceiro episódio de Desassossego, uma série sobre saúde e doença mental. Deves ouvir com auriculares ou auscultadores, já agora. Neste episódio falamos de forma bastante explícita de suicídio. Se quiseres continuar a ouvir, pode ser que algo mexa contigo. Se estiveres em perigo, liga ao 112, o número de emergência em Portugal. Se pensares em fazer mal a ti próprio, há um serviço de acompanhamento psicológico no SNS 24. É 808 24 24 24. Podes ver na transcrição deste episódio, em fumaca.pt, o número de várias linhas de apoio não estatais, como a Voz de Apoio, por exemplo. Ora, vamos ouvir? A gravação é de setembro de 2020. Eu não consigo fazer nada sem antes pensar 3.000 vezes no que vou fazer, criar um bocado também todas as más possibilidades na minha cabeça. Pronto, mas eu acho que a minha ansiedade vem mesmo em surtos físicos. Eu tenho muitos ataques de ansiedade, pânico, não sei bem a distinção, mesmo aquela falta de ar, sentimento que vou morrer naquele momento. Mesmo muitos, e agora que estou a tomar medicação eu tenho noção que isso tem a ver com os meus picos de stress. E depois eu tenho outra coisa que são o que a minha psicóloga chama pensamentos obsessivos, também talvez conhecido por algumas pessoas como vozes na cabeça. E eu acho que eu apercebi-me recentemente que eu sentia um grande distanciamento entre mim e o meu cérebro, o eu e o meu cérebro, porque eu sentia que o meu cérebro era uma entidade separada que falava um bocado comigo e tinha aqueles pensamentos muito repetitivos que, pronto, a coisa é, se uma pessoa tiver um pensamento mau uma vez por dia, não faz muito mal, porque uma pessoa fica tipo, ok, eu não estou mesmo a pensar nisto. Mas quando é muito repetitivo, a martelar, está sempre uma espécie de barulho de ruído, de autossabotagem, de autodano, acaba por ser um grande peso. E pronto, e foi por isso que eu também procurei ajuda, não só psicológica, mas psiquiátrica também, porque eu já não estava mesmo a aguentar, é que era um ruído de tal maneira, eu não estava a conseguir dormir, não estava... Pronto. Mas que te dizia o quê? Principalmente, mata-te. Acho que talvez aos 16, 17, depois de, pronto, eu ter uma tentativa, uma tentativa de suicídio, para ser mais claro, comecei-me a perceber um bocado que isso não era normal. Quer dizer, não era uma coisa muito saudável, e comecei a pensar um bocado sobre... Isto é muito estressante. Comecei a ficar um bocado preocupado comigo mesmo e com o facto de eu ir fazer alguma coisa realmente que pudesse magoar a minha família, magoar os meus amigos, por... Pronto, eu ia dizer que me arrependesse depois, mas depois não me podia arrepender, não é? E comecei a pensar em procurar ajuda psicológica nessa altura. Acabei por não começar, por muitas razões, porque pronto, eu estava severamente deprimida e não queria sair de casa. Também porque os meus pais, desde sempre, têm uma espécie de alergia a psicólogos. Sempre tiveram. E então, durante muitos anos, eu não procurei ajuda e também os meus pais, pronto, deixaram a coisa andar. Eu sei que eles estavam preocupados comigo, mas eu acabei por só ir a primeira vez aos 20 anos. Eles vivem um bocado, toda a minha família, em negação dos seus próprios problemas do foro psiquiátrico e psicológico. E sempre uma coisa que eu me lembro claramente deles dizerem, quando eu era muito mais novo,
era que os psicólogos inventavam doenças. E tu podias ir lá e dizer que tiveste um mau dia no trabalho e eles diziam-te, pronto, está deprimido, toma lá 2 comprimidos. E então eu acabei também sempre por ter um bocado o pé atrás, e como também não estava numa fase muito proativa de ir procurar ajuda, acabei por adiar muito isso, até ter voltado a ficar bastante mal. Eu vivo com o que eu sempre achei que era só depressão. Só depressão até desde os 14, talvez, até agora. Recentemente descobri... Eu sempre pensei, epá, ok, tudo bem. Eu tenho depressão, mas pelo menos não tenho ansiedade. E recentemente descobri que eu tenho depressão porque tenho um quadro ansioso. O que foi muito interessante. Porque eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa. Estressado, sim. Mas uma pessoa ansiosa e tudo mais, porque eu sempre a vi retratado em todo o lado. A ansiedade como sendo aquela coisa de... não consigo ir ao balcão falar, ou não consigo falar em público. E eu sempre tive muita facilidade em fazer essas coisas. Nunca foi nada que me preocupasse muito. Eu sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa com facilidade em falar. E para mim, até eu ter começado a tratar-me, para mim a ansiedade era isso. Eram aquelas pessoas mais tímidas, mais acanhadas, que acabavam por, ter ansiedade social. Porquê é que não te atiras? Porquê é que não dás tipo o passo em frente e te mandas para a frente do metro? Ou eu estar ao pé de uma autoestrada e o meu cérebro começar a dizer mais ou menos a mesma coisa, ou num sítio alto, atira-te. Porquê é que não te atiras? Atira-te, porquê é que não te atiras? Para mim, a analogia que eu costumo fazer é que como se houvesse um barulho de ruído sempre no meu cérebro, e quando eu me deixo distrair, alguém aumenta o barulho e eu não consigo voltar a baixar, ele vai só aumentando. E, por exemplo, eu passava o dia todo a distrair-me com coisas, com aulas, ir sair com amigos, e depois chegava à noite e eu deitava-me na cama e de repente eu não tinha nada para me distrair e aquilo aumentava de tal maneira que eu não conseguia dormir. És inútil, não fazes nada bem, ninguém gosta de ti. Eu tenho noção, que não é verdade, mas era o que o meu cérebro me estava a dizer, e tão repetidamente que acabava por, às tantas, eu já não saber, ok, onde é que eu começo, onde é que estes pensamentos começam, qual é que é a distinção. De tal maneira que eu não conseguia dormir, não conseguia mesmo. E eu sou uma pessoa que, no geral, no meu quadro psicológico, eu tenho o que se chama hipersónia, eu durmo demasiado, e pela primeira vez na minha vida eu tive insónia. Eu não conseguia mesmo dormir por causa dos pensamentos e tive de tomar uma coisa para isso, porque durante 2 meses eu não conseguia dormir. Isso foi em que altura? Foi no início da pandemia, com tudo o que aconteceu, todo o descontrole, a sensação de ok, eu neste momento eu não tenho controle de nada. O facto de eu ser estudante de biologia não ajuda, e depois ter ficado em casa. Eu desde os 16 anos que eu não parava em casa, eu não ficava em casa mais do que 2 ou 3 dias de seguida, e ter estado em casa 3 ou 4 meses com os meus pais, com o meu irmão, todos fechados numa lata de sardinha pequena em que estamos todos na mesma divisão o dia todo, foi um grande pico de stress. Eu sei agora, olhando para trás, que eu estive a entrar e sair de episódios depressivos desde os 14 anos. E sei que a culpa não é de ninguém, mas que os fatores externos é uma coisa que influenciam muito a saúde de uma pessoa. E neste caso, o meu principal fator de influência, além do bullying que eu sofria na escola, sempre foi a minha família. E os meus pais discutiam muito, isso foi uma altura mesmo ali entre os 14 e os 16 anos. Os meus pais discutiam muito entre eles, discutiam muito comigo,
E então eu andava sempre um bocado miserável. E pronto, nessa altura eu tentei me matar. Não fiz nada. Fiquei 3 horas no cimo de um prédio a olhar cá para baixo e acabei por não me atirar. Porque depois comecei a pensar um bocado também nas pessoas que gostam de mim, mesmo os meus pais e tudo mais. Eu tenho perfeita noção que eles gostam de mim e que eles não fazem por mal. E então isto há muito tempo que é a minha técnica para evitar fazer alguma coisa, é pensar, ok, a minha mãe não se ia conseguir recompor disso, o meu pai e o meu irmão iam ter saudades minhas, os meus amigos. Começo a fazer uma espécie de contagem do número de pessoas que eu sei que se importa comigo e acabo por desescalar um bocado também a minha cabeça. Pensavas também em ti? Não. Nunca? Nunca. E eu sei que isto pode parecer um bocado egoísta, mas eu acabo sempre por meter o peso nos outros. Aliás, eu tenho uma lista de pessoas a quem ligar se pensarem em fazer alguma coisa que eu sei que me vão ajudar a descalar a situação, que vão falar comigo, mas normalmente o que eu faço é mesmo isso, é eu pensar, ok, quais eram as consequências de eu levar isto para a frente? Pronto, para além de eu morrer, que na altura não é uma coisa que me pareça assim tão má quando eu estou a pensar nisso. Nós estávamos na rua, eu comecei a chorar, fui para casa sozinho e enquanto ia para casa eu passei por cima de uma ponte e eu pensei pela primeira vez em 4 ou 5 anos seriamente em mandar-me. E então eu cheguei a casa e liguei à minha psicóloga e disse, não aguento mais, por favor passa-me para a psiquiatria, porque eu tenho mesmo medo do que eu possa fazer neste momento. Porque te sentias no limite? Mesmo no limite. Olá, uma nota. Caso sintas que estás em perigo, que te podes magoar a ti próprio, liga ao 112. Se precisares de ajuda não urgente, tens na transcrição deste episódio em fumaca.pt um número de várias linhas de apoio. Regressemos ao episódio. 1, 2. Ok. Posso-te pedir que te apresentes? Podes. Olá, o meu nome é Nico, tenho 22 anos, sou uma pessoa não binária e uso pronomes só masculinos. Sou estudante, trabalhador, artista, um bocado de tudo. Eu aos 16 anos assumi-me pela primeira vez como pessoa não binária, com o meu nome Nico, mas na altura não pegou. As pessoas não... Eu só contei 2 amigas, a minha melhor amiga da infância, e na altura não foi uma coisa muito prevalente. Do género, ok, eu não me sinto desconfortável com pronomes femininos, portanto, na realidade não tem muita relevância eu estar a dizer isto às pessoas, sempre vou continuar a vestir de mulher, entre aspas, ou... Não vale a pena eu estar a dizer isto às pessoas, que é para ser mais complicado. Mas depois eu comecei a ter bastante disforia. E comecei a... Como é que se diz? Cada vez mais a sentir-me desconfortável com pronomes femininos e com o meu nome de registro. Então começou a ser uma coisa mais importante para mim de contar. Aliás, o que aconteceu também foi... Eu fui ao acampamento LGBT o ano passado, LGBTI+, e durante uma semana eu apresentei-me como Nico, os meus pronomes eram masculinos, então a gente me tratou assim. Na altura eu ainda não estava muito disfórico com os pronomes femininos, mas senti o contrário. Senti-me identificado. Eu senti-me visto com aqueles pronomes, com aquele nome. Senti-me eu. E então fiquei um bocado... Ok, está na altura de eu dizer ao mundo uma coisa que eu já sei há muito tempo, porque realmente para eu ficar mais confortável já vale a pena. Houve reações melhores, reações piores. A melhor reação, na realidade, foi do meu irmão, que disse que
se eu era um quarto rapaz, explicava porque é que eu deixava o tampo da sanita para cima, que foi só ótimo. A minha mãe, na altura, não levou muito bem e levou um bocadinho a peito, acho eu não lhe ter contado antes e ter contado assim um bocado do nada, porque para ela, e pronto, para eles todos foi do nada. Foi, ok, acordaste hoje e descobriste que é, mas para mim já era uma coisa que tinha muitos anos de pensamento e de tentar descobrir-me em cima. Eu acho que é difícil mesmo uma pessoa, quando está 20 anos a levar com és uma mulher, és uma mulher, és uma mulher, és uma mulher, distanciar-se disso. Tu podes-te aperceber que não és e saberes, tu tens perfeita noção. E muitas vezes, mesmo para ti próprio, vem um bocado a dúvida. E eu sei, pelo menos das experiências dos meus amigos que são homens transbinários, que eles sentem a mesma coisa muitas vezes. É muito ensinado. É muito socialmente martelado na tua cabeça que tu tens de ser aquilo. E às tantas tu já não sabes se és tu ou se é uma imposição da sociedade. E pronto, é puxado. Durante 5 anos, desde o meu 5º até o meu 9º ano, havia um rapaz na minha turma que começou uma piada no início do 5º ano que era... Isto é difícil de explicar porque eu não quero dizer o meu nome morto. Mas pronto, era cala-te, basicamente. E começou a dizer cala-te e o meu nome morto. Eu já não gostava. E isto começou a alastrar para toda a turma. E às tantas, qualquer vez que falasse, ou mesmo quando eu estava calado a escrever, alguém virava-se cala-te, nome morto. E era tão repetitivo, tão horrível, que eu às tantas, no final do 9º ano, eu não conseguia falar. Não conseguia subir a minha voz, não me conseguia impor, deixei de conseguir fazer apresentações em público, porque cada vez que eu falava, alguém me mandava calar. Eu sou uma pessoa que eu falo alto, falo muito, e eu já estava a falar assim. Eu tenho uma amiga que, pronto, ela também é um bocado... Não, ela é severamente deprimida. E nós temos este acordo de que nenhum de nós... Isto é um bocado macabro, mas é verdade. Nenhum de nós pode matar porque temos de viver com a consciência que se um de nós se matar, o outro se mata. E então nós mantemos-nos um bocado assim. Um bocado pela culpa. Pode não parecer, mas só o facto de nós nós questionarmos a identidade que nos é entregue quando nascemos é logo uma pressão e é um desconforto depois de andar na rua. Acho que não conheço ninguém que não tome nada, ou que não tenha tomado, ou que não seja acompanhado por psicólogos, porque lá está, é uma coisa que eu não imagino que uma pessoa, um homem que não pode dar as mãos ao namorado na rua se não apanha, que se sinta seguro, que eu conheço muita gente que já apanhou na rua, ou que leva muitas bocas. A mim já me cuspiram e já me chamaram fufa em Lisboa, à frente dos armazéns fechados. Eu tinha 15 anos. Uma vez eu passei, estava a ir para a minha psicóloga, quando ainda era presencial, e eu passei no meio de 2 rapazes que estavam à porta do metro, estavam um de cada lado, e eu levava brinco só de um lado. E quando eu passei, eles começaram a questionar o que era aquilo. O que era aquilo? Era mulher. Não, era o homem, mano, era o homem. Não, era mulher, claro que era mulher. E depois começaram a gritar: opa, o que é que tu és?
E eu fiquei... E há tantas microagressões assim, há tantas coisas que ao longo do dia vão um bocado pesando na saúde mental, eu acho. Pá, acaba por ser um bocado pesado no geral a vivência como pessoa LGBT na sociedade de hoje. Não é tão fácil como as pessoas tentam fazer parecer. Não é... Basta olhar que ainda há tantas pessoas que tentam ameaçar o meu direito de existir ou o meu direito de amar. Como é que uma pessoa se pode sentir segura assim, não é? Eu tenho perfeita noção que se eu fosse mulher cis ou qualquer outra coisa cis, isto não fosse uma coisa tão prevalente na minha vida, que eu provavelmente não teria esta... Não é gravidade, porque eu não acho que seja assim uma coisa muito grave, mas esta intensidade de problemas de foro psicológico acho que seria bastante mais suportável, mais manageable. Eu acho que eu ainda teria os problemas psicológicos que tenham, mas eu acho que seriam menos agudos em algumas coisas, porque a realidade é que todo o processo de transição, toda como é que eu ia dizer, as minhas relações, com a forma como a sociedade me vê, com as minhas interações com as pessoas, são grandes motivadores de stress. E eu já percebi que realmente picos de stress são as coisas que mais me afetam. É como se fosse uma ondinha que está ali. Normalmente a minha ansiedade existe, às vezes está mais turbulenta, mas quando eu tenho um pico de stress é tipo tsunami. Eu queria só contar um caso que já me aconteceu muitas vezes, que, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é muito normal para as pessoas, principalmente para as pessoas cis, irem fazer, e para uma pessoa trans acaba por ser uma concentração de stress gigante que as pessoas não estão à espera, que é ir ao barbeiro. Eu uma vez tentei ir a um barbeiro ao pé da minha casa e ele literalmente mandou-me para o caralho, porque não atendia mulheres. E eu tentei explicar-lhe, mas eu tenho corte de homem. Eu pensava que a distinção era só, ok, eu sou especializada em cortes de homem ou cortes de mulher, mas ele recusou-se completamente. E isto é uma coisa que já me aconteceu várias vezes, é eu tentar ir cortar o cabelo e ser rejeitado porque tem este ar ou tem aquele. A última vez que fui cortar o cabelo a um cabeleireiro foi num daqueles cabeleireiros mais de cadeia, e eles tiveram de me levar um bocado à parte para não dar mau ar, porque eu vou sempre à zona de barbeiros. E para mim foi uma coisa tão dura, uma chapada na cara completamente, de que ok, tu continuas a ser visto como mulher, continuas a não poder estar nos espaços, que eu chorei até casa. Eu fiquei mesmo mal e tive de ligar de emergência um bocado à minha psicóloga, porque eu estava... O que eu faço quanto a isto? É que isto... Eu não estava à espera, não estava mesmo à espera. Eu sou acompanhado por uma psicóloga que é especializada em assuntos trans. Nós fazemos duas coisas. Exploramos a minha saúde mental e a minha transição. Eu acho que ter um diagnóstico foi mesmo... foi um ponto de viragem. Porque foi um alívio. É muito libertador. A doença não desaparece, mas tem um nome. É uma coisa mais palpável do que não me levantei da cama durante 2 semanas nem para tomar banho. Ok. Isto está-te a acontecer, mas isto não é tudo o que tu és.
É uma coisa que te acontece. E não é o teu ser. Tu não és assim. E depois a psiquiatria... É assim, a psiquiatria ajudou-me mesmo muito. Eu tomo ansiolíticos e tomo comprimidos para as insónias quando tenho. Isso para mim foi honestamente o maior alívio que eu já senti. Conheço muita gente para quem estas coisas não funcionam. Os ansiolíticos e tudo mais nem sempre funciona, nem sempre as doses são certas. É uma coisa muito difícil de se acertar para cada pessoa. Mas eu, por acaso, o meu psiquiatra foi impecável. Cada vez que eu me queixo de alguma coisa, ele muda-me as doses. E no início eu comecei a tomar e não senti muita diferença. Aliás, senti que piorou um bocado em algumas coisas, porque uma coisa que ninguém nos avisa é quando se começa a tomar ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos. No primeiro mês, a coisa piora. E ele acabou por me subir a dose e tudo mais, e pela primeira vez em muito tempo eu sinto que o meu cérebro está calado. Isto para mim é uma coisa que não tem valor, é mesmo... Eu consigo pensar. Eu, como ser indivíduo, consigo-me ouvir, consigo não estar sempre focado naquelas coisas de ter espaço. Ter um bocado de espaço para existir, para além dos pensamentos obsessivos e da vontade de fazer alguma coisa que me magoa. Consigo existir. Isto para mim é mesmo impagável. Eu tenho noção que as pessoas olham para mim e veem uma ela. E isso, pronto, faz-me um bocado de confusão, mas eu percebo, eu tenho noção também da minha aparência neste momento. Mas quando eu comecei a fazer a transição social no final do ano passado, eu mandei-me completamente para o espectro de masculinizante, das roupas, do cabelo, tudo para tentar passar, que também é uma palavra que eu detesto, mas pronto, mas é um facto. Durante ali alguns meses eu usei binders porque parecia que e eu até falei sobre isto com a minha psicóloga. A partir do momento em que tu te assumes como, ok, mesmo eu não me identificando como binário, eu identifico-me ali mais na zona do neutro, mais para o masculino. Parece que há uma lista de tarefas, de coisas que tens de fazer. Cortar o cabelo, pronto, check. Usar binder, check. Querer tomar hormonas, check. Mas não é, tipo, a experiência é uma experiência individual, eu acho. E durante ali alguns meses eu sentia que eu tinha de provar a toda a gente, ok, eu sou mesmo trans, olhem para mim, estou só a usar roupa de homens, roupa de mulheres, mas eu percebi que isso também não me estava a fazer confortável, porque eu sinto mais confortável com a zona da androginia. Eu agora uso a roupa que me apetecer, depende do dia, é um bocado como eu acordar virado. O meu objetivo é as pessoas olharem para mim no metro e ficarem: o que raio é aquela pessoa? É mesmo o meu objetivo. Aquelas pessoas que são atraentes e tu ficas: não me importa que aquilo seja um homem ou uma mulher. Gosto. Esta entrevista, como as anteriores que ouviste, foi feita há muito tempo. Era setembro de 2020. Nico trazia um vestido vermelho comprido, com pequenas flores brancas que lhe ficavam um pouco acima do tornozelo, e 2 brincos com um par de cerejas vermelhas na moldura do cabelo curto. Aposto que não era o que estavas à espera, atirou mal o via à porta da redação. Já era habitual Nico chegar-se à frente para falar na sua experiência de pessoa trans, não binária, mas nunca tinha pensado fazê-lo por causa dos seus problemas de saúde mental. Encontramos-nos através da Casa Aqui, uma associação em Lisboa com respostas na área da saúde mental, ação social e educação, especializada em questões de orientação sexual, identidade e expressão de género.
É lá que Nico tinha consultas de psicologia e mais tarde de psiquiatria a preços que podia pagar. Tenho ganas de gritar dentro da cabeça. Quero parar, esmagar, partir esse impossível disco gramofónico que soa dentro de mim em casa alheia, torturador, intangível. Quero mandar para a alma, para que ela, como veículo que me ocupassem, siga para diante só e me deixe. Endoideço de ter que ouvir. E por fim, sou eu, no meu cérebro diretamente sensível, na minha pele arrepiada, nos meus nervos postos à superfície, as teclas tecladas em escalas, ao piano horroroso e pessoal da nossa recordação. Acabaste de ouvir o terceiro dos 5 prólogos da série Desassossego, sobre saúde e doença mental. Este chama-se Há Sempre Barulho. Se quiseres ouvir já o próximo episódio e todos os seguintes, basta fazeres uma contribuição mensal para o Fumaça. Quem nos apoia já tem acesso à série completa de 13 episódios. Vai a fumaca.pt/contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, que fez a entrevista que lhe dá origem. O Bernardo Afonso compôs e interpretou a banda sonora original, fez a edição e o desenho de som, e é ainda a voz que ouves a recitar certos do livro do Desassossego, de Bernardo Soares. O Pedro Miguel Santos fez a edição e revisão de texto. Eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos. A Joana Batista criou a identidade visual, a Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro a estratégia de marketing, o Fred Rocha fez o desenvolvimento web. Todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série. Podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes, documentos e imagens relacionadas. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás e Luís Marquês. A produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Ares da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental, do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roche, e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt/transparência. Até já.